Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e nesse vídeo você vai aprender um pouco sobre igualdade entre matrizes. Esse vídeo é a segunda parte. Se você ainda não viu a primeira, dá uma olhadinha lá só para revisar. Aqui começa de verdade a igualdade entre matrizes, mas vale a pena você dar uma revisada lá e ver o primeiro vídeo. Se você ainda não sabe o que é uma matriz, sugiro que você dê uma olhada nos vídeos de introdução à matriz. E se você não viu as matrizes especiais, que é logo depois de introdução à matriz, também dê uma olhada no conjuntozinho com 3 vídeos. Minhas aulas estão divididas sempre em 3 partes, que é para você ter um melhor aproveitamento. Prometo que você não vai, quando somar os minutos do primeiro, do segundo e do terceiro vídeo, né, de cada parte, você não vai ter uma aula maior que 50 minutos, que é justamente o intuito aqui é ficar bem parecido com o formato de sala de aula. Então, bora lá. Igualdade entre matrizes. Quando duas matrizes A e B de mesma ordem têm elementos correspondentes iguais, então dizemos que essas matrizes são iguais. Primeiro, vamos dar uma olhada o que é correspondente. Correspondente, para esse caso, significa que ele vai estar na mesma posição, viu, gente? Então, tá aqui 2 exemplos. A matriz A, de ordem M por N, e a matriz B, também de ordem M por N. Lembre, as matrizes têm que ter ordens iguais, certo? Então, nós temos aqui, nesse caso, para A ser igual a B, isso aqui implicaria que o elemento A1 seria igual ao elemento B1, que o elemento A21 seria igual ao elemento B21, e assim sucessivamente até o elemento Mn, que seria igual ao elemento Bmn. Certo, gente? Então, as matrizes têm que estar na mesma ordem. Se você não sabe o que é a ordem, vai lá nas introduções a matrizes, né? E aí você vai saber o que é a ordem de uma matriz, mas basicamente é o número de linhas e o número de colunas. E as matrizes, para serem iguais, têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Caso as matrizes forem de ordens diferentes, de imediato podemos concluir que as matrizes são distintas. Essa palavrinha distinta aqui, ó, quer dizer diferente. Ok? Então, se as matrizes têm ordem diferente, elas automaticamente serão diferentes. Se as matrizes têm ordens iguais, você precisa comparar todos os elementos para saber se eles são iguais, certo? Se todos os elementos estão na mesma posição. Vamos a uns exemplos aqui, né? O primeiro exemplo, vamos comparar a matriz, né? Aqui. Primeiro a se pensar, A e B têm a mesma ordem? Sim, os dois são matrizes quadradas de ordem 2, ou seja, elas são 2 por 2 e 2 por 2. Né? A matriz quadrada é aquela que tem a mesma quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Né? Quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Nesse caso acontece. O primeiro elemento, o elemento A11, é igual ao primeiro elemento da matriz B, o elemento B11. Veja só, esse elemento é igual a esse? Sim, né? Todo mundo gritando sim. Beleza, então 9 é igual a 9, o primeiro elemento já era. O 2,1 do A é igual ao 2,1 do B? Sim, é igual. O elemento 2,2 do A é igual ao elemento 2,2 do B? A22, B22? Sim, é. Mas quando a gente vai comparar o elemento A12, que está na primeira linha e segunda coluna, com o elemento B12, olha só, 5 é diferente de 4. 5 é diferente de 4. Logo, A vai ser diferente de B. Ô, professor, por causa de um número? Sim, por causa de um número você perdeu a igualdade entre as duas matrizes. Se você insistir que elas são iguais, você está errado, meu amigo.
Volta aí e revê seu conceito. Então, elas são diferentes. A e B são diferentes. Diferentes. Ok, galera? É isso aí. Vamos para o segundo exemplo. Vamos comparar primeiro, antes de a gente começar a comparar os números, você compara a ordem. Porque se a ordem for diferente, automaticamente eles já serão diferentes. As matrizes já serão diferentes. Então, bora lá. C, que ordem é? Ela tem quantas linhas? 1, 2, 3. 3 linhas. Por quantas colunas? 1, 2. 2 colunas. Ó, viu? Aqui, a matriz D, ela tem 2 linhas por 3 colunas. É a mesma coisa? É a mesma ordem? É nada, jovem. O número de linhas de uma é diferente do número de colunas da outra. É trocado. A gente até vai comentar depois sobre esse tipo de matriz que tem os mesmos elementos, mas troca só a posição em relação a linhas e colunas. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo, né? Assiste lá depois o próximo vídeo que você vai entender como é que a gente chama esse tipo de matriz. Ela tem até os mesmos elementos, porém estão em posições diferentes. Então, nós temos aqui a matriz C diferente da matriz D. Esse símbolozinho é diferente, viu, gente? Para não ficar escrevendo diferente, eu vou só representar com símbolo. Já era para ter feito isso lá no primeiro. Se você não entende isso, a partir de agora você está entendendo. Então, bora lá. Vamos agora comparar as duas matrizes do terceiro exemplo. Eita ferro! Cadê a outra matriz, né? Só tem uma aqui. Não, a outra também tá. Só que isso aqui, ó, é uma lei de formação. E se você não sabe o que é uma lei de formação, volta lá na introdução à matriz que você vai entender o que é uma lei de formação, beleza? Então, bora lá. A gente precisa montar essa matriz F, né, pra gente poder comparar. Não dá para comparar do jeito que ela tá. Então, a gente tem que montar ela primeiro. Vamos primeiro encontrar a matriz genérica, certo? Para depois a gente encontrar os valores, fazendo a substituição. Se você não sabe o que é uma lei de formação e não está a fim de ver o outro vídeo, né? A lei de formação é uma função. Lá teria um exemplo melhor, né? Mas aqui vai ser um pouco mais rápido. Mas ela é uma função que relaciona a posição do elemento com um valor para o elemento, certo? Então, bora lá. Ela tem que ordem, meu Deus? FJ... Ixi! Eu não dei a ordem dela aqui, mas ela tem a mesma ordem, certo? Ela é de ordem 2 por 3. Ah, já entreguei a paradazinha aqui, né? Você já está imaginando aí que ela vai ser igual. Ah, tem a mesma ordem. Aqui também tinha e não era igual. Bora ver. Nós precisamos ter certeza. Então, bora lá. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, segunda linha. Aliás, aqui é F, viu, gente? Os elementos são F. Porque é matriz F. 2, 1. F. 1, 2. F. 2, 2. F. 1, 3. F. 2, 3. Aprende a fazer isso lá naquele vídeo que eu falei, viu? De introdução à matriz. Você vai lá, você vai ver matriz genérica. Beleza, agora nós temos que fazer as substituições. Então, bora lá. Os elementos F e J são nesse formato aqui, ó. Vão responder a essa funçãozinha aqui. Então, o elemento F1 vai ser 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2, 1 ao quadrado dá 1, 2 menos 1 dá 1. F 1, 2. Vou pela linha. Então, 2 vezes 1 menos 2 ao quadrado. Veja que eu estou usando esse número aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, é o I. E esse segundo aqui, ó, o 2, é o J. Tá bom? É o linha e coluna do elemento. Aí vamos fazer aqui. 2 vezes 1 dá 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Fica negativo, porque repetiu o sinal, já que não tinha parênteses. Então, 2 menos 4
dá menos 2. Vamos lá. O F13 vai ser 2 vezes 1 menos 3 ao quadrado. Tá dando para acompanhar, galera? Espero que sim, né? Vocês estão substituindo nessa formulazinha bem aqui, ó. Onde aqui é a linha e aqui é a coluna. Então, 2, vou fazer passo a passo, menos 9. 3 ao quadrado é 9. Então, menos 7. Vamos aí para o F21. O F21 é 2 vezes 2 menos 1 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 ao quadrado é 1. Então, 4 menos 1 dá 3. F22 é 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, menos 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Então, 4 menos 4 dá 0. E o F23 é 2 vezes 2 menos 3 ao quadrado. 4 e aqui dá menos 9. Menos 5 o resultado. Agora vamos montar ela aqui, né? Vamos substituir os valores que a gente encontrou. O F11 é 1. O F12 é menos 2. O F13 é menos 7. O F21 é 3. O F22 é 0. E o F23 é menos 5. E aí? Essas matrizes E e F são iguais ou são diferentes? Elas têm os mesmos elementos? Elas têm os mesmos elementos nas mesmas posições? Sim, professor, tem. Então, nós dizemos que E é igual a F. Ok? É nóis, valeu. Até a próxima parte, a parte 3, certo? Até já. Antes de você fechar esse vídeo, se você tem dificuldade com relação ao que eu fiz aqui para resolver esses valores, você pausa o vídeo, vê um de cada vez, faz as multiplicações, porque aqui a gente faz primeiro multiplicação, a gente faz multiplicação e potência primeiro, viu? Primeiro a multiplicação, aí depois eu fiz a potência e o resultado eu subtraí, certo? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 menos 4, menos 2. Vai fazendo devagarzinho, vai treinando aí que é importante. Até já já!